Que a paz de Deus, o Eterno, e a graça do seu Filho Jesus Cristo esteja dentro do teu coração. Para você que não me conhece, me chamo Carlos Einar e este é o meu canal onde eu trago reflexão, opinião e análises bíblicas. Quem aqui no canal é inscrito e frequenta a Congregação Cristã no Brasil sabe bem do que eu irei tratar aqui, pois você leu a capa do vídeo e também o título do vídeo. Hoje eu irei trazer uma análise aqui à luz das escrituras sobre movimento de orações e profecias nesses ajuntamentos. Para quem não sabe o que é movimento de oração dentro da Congregação Cristã no Brasil, movimento de oração é uma peculiaridade entre os membros da Congregação Cristã no Brasil que se ajuntam em casas, muitas pessoas, uma grande aglomeração de gente, onde vão orar e profetizar um para os outros. Mas oração mesmo é somente uns 10, no máximo 15 minutos de joelho, e levantam, e é horas e horas de profecias e um apontando para o outro. Posso falar com propriedade desse assunto, porque frequentei vários movimentos desses, mas ao longo dos tempos eu tenho diminuído a minha participação nesses ajuntamentos. Eu acabei vendo nesses ajuntamentos, nessas rodas de profecia, algumas manifestações e alguns procedimentos que não são salutares, não são saudáveis. Hoje eu estou mais reduto em relação a esses movimentos. Não estou criticando esses movimentos, acredito nos dons de Deus. Inclusive nesse vídeo falarei sobre os dons de Deus, principalmente o dom da profecia. Ao longo dos anos temos visto em quase todos os tópicos de ensinamento que vêm das reuniões gerais dos anciãos da Congregação Cristã no Brasil, todo ano no Brás, sempre vem algum tópico alertando a Irmandade sobre falsas profecias e sobre essas manifestações que acontecem nos ajuntamentos e movimentos de orações. Infelizmente, essas rodas de profecia e esses ajuntamentos de movimento de oração já causaram vários prejuízos e danos no meio de famílias, no meio da Irmandade e na obra de Deus. As rodas de profecias e movimentos de orações vêm sendo caçadas pelos anciãos mais antigos do Brás desde a década de 70. E nessa caçada, vários irmãos e irmãs que possuem o dom genuíno e verdadeiro de Deus vêm também sofrendo por conta das profetadas dos falsos profetas. O verdadeiro paga pelo falso. O verdadeiro toma prejuízo por causa do falso. Alguém pergunta, por que os anciãos perseguem tanto profecias e movimento de orações? Eu, em uma época da minha vida, eu ficava nervoso quando eu via os irmãos lerem na igreja tópicos de ensinamento contra movimento de orações e profecias. Eu costumava dizer, estão querendo matar o dom de Deus. Eu ficava nervoso com os anciãos. Eu acreditava que os anciãos estavam perseguindo os dons, que os anciãos queriam tampar a boca dos homens e mulheres de Deus. Na minha cabeça, eu achava que os anciãos estavam querendo matar o dom de Deus. Mas na verdade, o verdadeiro dom de Deus, ninguém pode matar. Alguns tópicos são úteis, como nesse caso, os tópicos que vêm, eu acabo vendo que são tópicos que é preciso ser passado na igreja. Esses tópicos no tocante a falsos profetas, eu acho muito saudável e importante os anciãos passarem para a igreja. Agora vamos analisar alguns pontos. Ainda existe profecia e revelação? Biblicamente, sim, ainda existe. Deus só fala em cima de um púlpito? Não. Deus não fala só em cima de um púlpito. Deus não está condicionado a um altar de uma igreja, a um púlpito. Deus usa dos seus vasos, dos seus servos e suas servas em qualquer lugar que lhe apraz. Deus pode usar de alguém no metrô, dentro de um ônibus, dentro de uma escola, dentro de uma faculdade, no meio da rua, dentro de um supermercado. Deus não escolhe lugar para falar com o homem e com a mulher quando é da sua vontade. Agora, o exagero de dizer que a profecia verdadeira é só a palavra de cima do púlpito não é bíblico. A palavra do púlpito é uma profecia, é uma pregação para ensinar, para instruir a Irmandade, onde Deus fala com o seu povo através da sua santa palavra. A profecia, ela existe e ela não está condicionada somente em cima de um púlpito. Alguns irmãos dizem que os profetas, o dom da profecia, duraram somente até João Batista. E João Batista foi o último profeta. Se você que é da Congregação Cristã no Brasil e afirma isso, você está concordando com uma teologia reformada
chamada de cessacionismo. Quem acredita nessa teologia cessacionista afirma que os dons do Espírito Santo duraram somente na era apostólica e que teve utilidade somente nos primórdios da igreja cristã e que o propósito dos dons cessaram com a morte dos últimos apóstolos levantados por Jesus Cristo e por Deus. O que cessou com João Batista foi a lei e os profetas do Antigo Testamento. Se os profetas duraram até João Batista, o que diremos sobre Ágabo, um profeta fervoroso, cheio do Espírito Santo, que Deus usava dele no começo da igreja primitiva? E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Também em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, do versículo 8 ao 11, aparecem mais manifestações na era apostólica de profetas de Deus, como as filhas de Filipe o Evangelista, que tinha 4 filhas donzelas que profetizavam, e mais uma manifestação de profecia na boca do profeta Ágabo. Eu também vou ler para vocês. E no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe o Evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Então essa afirmativa que o dom da profecia cessou com João Batista seria incoerente diante destes versículos. Essa tese de que a profecia cessou não tem sustentação, porque na era apostólica continuou sendo derramado o espírito da profecia. A profecia é um dos dons fundamentais da igreja e está em vigência junto com os demais dons que foi derramado na era apostólica e continuam ainda no meio da igreja atual. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E no versículo 8 desse capítulo 4 aos Efésios, fala que todos esses atributos são dom do Espírito Santo. Dom de profeta, dom de doutor, dom de apóstolo, dom de pastor. Todos estes dons derramados para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Se ainda nós somos um corpo formado uma igreja, esses dons ainda estão sobre a igreja. Existe uma base estabelecida pelo próprio Deus na igreja. Eu vou ler para você Coríntios capítulo 12, versículo 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curas, socorros, governos e variedades de línguas. Os dons mencionados em Efésios capítulo 4, versículo 11, confirmam com esse capítulo de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Os dons, não são títulos. Nós vemos aqui, em primeiro lugar, na organização dos dons da igreja, vem o apóstolo. E o que significa apóstolo? Vem de apostelos no grego, que significa aquele que é enviado ou mensageiro. E em segundo lugar está o profeta, aquele que Deus usa dele para prevenir ou para anunciar algo vindo da parte de Deus para a igreja. E o próprio apóstolo Paulo sempre enfatizava que o dom que deveria ser buscado incessantemente era o dom da profecia. Em 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo enaltece o dom da profecia. Ainda ele fala que o dom da profecia é superior ao dom de línguas. Em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 23, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: se pois toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas estranhas, e entrarem doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. E os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim
lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Quando o apóstolo Paulo fala na igreja toda falando em língua, a primeira coisa que vem à nossa mente é um templo, é a nossa igreja onde congregamos, e o povo lá todo reunido falando em línguas no culto dentro de um templo físico. Muitas vezes na sua casa, quando se reúne vários irmãos para cantarem hinos, tocarem violão ou tocarem seus instrumentos, e vocês orarem a Deus juntos, ali vocês são a igreja, ali reunidos são a igreja de Cristo. Eu já participei em movimentos de oração em que alguém tomado pelo Espírito Santo da profecia, Deus o usou para falar com pessoas que não eram da nossa fé, pessoas que não serviam a Deus, pessoas que não eram cristãos. E Deus fez uma obra muito bonita, Deus fez várias obras convertendo o coração de incrédulos que naquele ajuntamento creram que Deus estava verdadeiramente ali. Todos os dons de Deus podem ser manifestados na igreja, pela igreja, em qualquer lugar. Mas o apóstolo Paulo sempre aconselha a usar os dons de Deus com zelo e com prudência e com entendimento. Em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 4 em diante, diz: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outros a operação de maravilhas, e a outros a profecia, e a outros o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de língua, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então o dom da profecia e os demais dons derramados à igreja não são frutos do nosso querer, não é porque nós queremos, mas é Deus que dá. Ele reparte os dons na sua igreja conforme a necessidade. E é justamente por isso, por alguém querer um dom que não lhe foi dado, porque acha bonito o irmão ou a irmã que profetiza, quer profetizar também e acaba aí trazendo transtornos e prejuízos para famílias, para a igreja e até mesmo para aqueles que têm o dom genuíno e verdadeiro, que acabam sofrendo as consequências por causa dos falsos profetas. Aqueles que acreditam que os dons de Deus cessaram, eles não conseguem provar na Bíblia que os dons cessaram. Ao contrário, existe um versículo em Coríntios que prova que os dons ainda estão em vigor na igreja atual. Em 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 8 ao versículo 13, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a permanência dos dons da igreja e quando é que todos estes dons que vêm da igreja irão cessar. Os dons espirituais não cessaram na época apostólica, ainda estão em vigor e vão cessar no futuro. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerão. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Os dons cessarão na volta, no retorno do Senhor Jesus. Neste quadro é uma análise do capítulo 13, do verso 8 ao 12, do presente da igreja e do futuro quando Jesus voltar. No momento, no presente, há profecias, mas quando Jesus voltar, as profecias cessarão. No presente, a igreja, há o amor. Tem que ter o amor no verso 8. Quando Jesus voltar, o amor continuará, a caridade continuará. No momento, agora no presente, conhecemos em parte, no verso 9. Mas quando Jesus voltar, conheceremos plenamente, diz isso no verso 12. No presente, vivemos a imperfeição, isso escrito no verso 10. Quando Jesus voltar, virá o que é perfeito, no verso 10. No presente, a igreja, nós vemos um reflexo obscuro, no verso 12. E quando Jesus voltar, nós o veremos face a face.
É o Senhor Jesus que é aquilo que é perfeito que está por vir. Quando aquilo que é perfeito vier, que é o Senhor Jesus, aí os dons cessarão definitivamente, só restará o dom do amor e da caridade. Então até aqui nós vimos que o dom de profetas escolhidos por Deus na era apostólica e ainda nos dias de hoje existem, e os verdadeiros profetas de Deus ainda estão na igreja nos dias de hoje. Agora nós vamos analisar sobre os movimentos de orações, combate dos anciãos contra a esses movimentos de profecia. Se existe algo que é verdadeiro, existe o falso. E se existe algo que é falso, é porque existe o verdadeiro. E existe o dom de Deus verdadeiro, e também existe o falso dom da profecia. E é esses falsos dons é que os anciãos perseguem, combatem e tentam eliminar da igreja. Os anciãos combatem esses falsos profetas que pregam datas e não cumprem, profetizam promessas que não irão acontecer. Então essas falsas profecias, elas têm causado vários transtornos no meio da Irmandade. Esses dias uma irmã entrou em contato comigo por e-mail e ela relatou a sua história, dizendo que ela estava em um movimento de oração, em uma rota de profecia, e que na época solteira, e que o profeta que estava ali pregando e profetizando apontou para ela e apontou para outro irmão e disse que ela seria esposa dele e ele seria esposo dela. Então eles acabaram casando por causa de uma profecia no meio desses movimentos. Ela achou que era da vontade de Deus, acabou se casando com esse moço que estava na oração junto com ela, só que ela acabou entrando para o inferno. Ela passou a viver horrores e contou coisas horríveis que ela passou na mão desse rapaz. Essa irmã era espancada fisicamente, era oprimida psicologicamente, e ela acabou se separando desse irmão e acabou indo viver com a pessoa do mundo, e diz ela que está sendo muito feliz com essa pessoa. Olha o prejuízo que uma falsa profecia fez com a vida dessa pobre irmã. Eu já vi casos de irmãos que receberam profecias desses falsos profetas, dizendo que eles deveriam mudar com a família para outro estado, que lá ele seria ancião, um cooperador, e essa pessoa mudou para outro estado e acabou perdendo tudo que tinha, deu tudo errado e acabou voltando pior do que foi para a cidade de onde saiu. Então existe muita profetada e visagem, porque o dom verdadeiro é profecia, o dom falso é profetada. O dom verdadeiro é visão e o dom falso é visagem. Então existe muita profetada e visagem nesses ajuntamentos. E sem contar que muitos desses falsos profetas, os profetões, que vivem nos movimentos de orações, gostam de viver viajando, dias viajando, comendo e bebendo na casa dos outros, principalmente em casa de irmãos que têm boa aquisição financeira. Largam os filhos e a esposa passando fome e necessidade e dizem que estão viajando em missão da obra de Deus. No meio desses movimentos de orações, existem muitos falsos profetas que são estelionatários, inadimplentes, homens completamente desonestos em negócios e ainda por cima muito mentirosos. É esse tipo de lixo que mancha a reputação daqueles que carregam o genuíno e verdadeiro dom de Deus. É esses falsos profetas que compram e não pagam, fazem negócios e não cumprem, e estão aí nos movimentos de orações falando em língua, profetizando, e nada tem se cumprido. Agora, essa prática de se reunir justamente e especificamente para profetizar um para o outro, não é correto biblicamente. O dom da profecia, ele se manifesta na hora da necessidade. Pode ser que vá alguns irmãos na tua casa e vocês vão se reunir e vão orar a Deus, e quando levantar da oração, alguém tiver algum recado da parte de Deus e passar para alguém ali, e ser Deus puro e cristalino. Então, por causa dessa prática de se ajuntarem especificamente para profetizar um para o outro, é que muitas vezes, quando os irmãos se ajuntam, alguém, até mesmo que tem o dom verdadeiro, se acha na responsabilidade de profetizar, de dar algum recado para alguém. Ninguém tem obrigação de profetizar em todas as orações que participa. Não existe uma obrigação de você estar profetizando. Não é porque você tem o dom da profecia que você tem que estar profetizando em todos os movimentos, em todas as orações. Eu sei que aqui no meu canal muitos não gostam de hinos avulsos, hinos que não são do inário da Congregação Cristã no Brasil.
até futuramente farei um vídeo falando sobre os hinos avulsos, mas quem acompanha hinos avulsos, existe um hino antigo, um hino avulso antigo, muito antigo, que o nome desse hino é Homem de Deus. Existe um trecho desse hino que diz assim: o hino fala do movimento de oração, em que para ninguém sair provado, ele começa a pregar. Eu vou colocar um trechinho do hino. Angustiado, ele vê um povo orar, pra ninguém sair provado, ele começa a pregar. Então quer dizer que para ninguém sair provado do movimento de oração, o que tem o dom da profecia, ele é obrigado a profetizar para o povo? É melhor você sair provado de uma oração do que você sair sorrindo do movimento de oração com a cabeça cheia de falsas profecias que não vão cumprir nada na sua vida. Para nós podermos separar o profeta verdadeiro do falso, nós devemos atentar para o seguinte. O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5, versículo 20: não desprezai as profecias, examinai tudo e retende o bem. Em 1 João capítulo 4, versículo 1, tem um conselho do apóstolo João bastante importante para nós reconhecermos o falso profeta, que diz assim: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então aqui o apóstolo João fala para provar do dom. Não tem como você dizer que um dom é falso se você não provou dele e não viu uma manifestação desse dom. O que tem me chamado a atenção no meio dos movimentos de orações, no meio dos profetas, é os hinos avulsos. É uma linhagem de hino avulso que é um perigo espiritual e é contrário às escrituras sagradas, que é a angiolatria. O que é angiolatria? Culto aos anjos, adoração aos anjos. Nós vemos hinos avulsos aí como anjo amigo, ou anjo vem me ajudar, ou anjo protetor, ou anjo conselheiro, vem anjo na minha vida, ou anjo me traz a minha libertação. Anjo, anjo de Deus, que voas livre aí no céu, meus olhos não podem te ver, mas sei que tu podes ouvir-me. Existem letras de hinos avulsos que falam só em anjos e você não vê uma menção no nome do Senhor Jesus. Os anjos são criaturas de Deus, são seres ministradores para servir aqueles que hão de herdar a salvação e a vida eterna. Os anjos não merecem receber a nossa glória nem a nossa adoração. Os únicos dignos de receber os nossos louvores e adorações é Deus o Eterno e o seu Filho Jesus Cristo. Então você procure não criticar os anciãos mais velhos, os mais antigos, que muitas vezes batem contra os profetas e o dom da profecia. A única coisa que eu acho errado é que muitas vezes eles não separam para a igreja que existe um verdadeiro profeta de Deus, usado com o dom da profecia, e existe o falso. Geralmente os profetas de Deus verdadeiro, as mulheres de Deus, os homens de Deus que possuem o dom da profecia, acabam apanhando e sendo massacrados junto com os falsos. Mas os irmãos, a única coisa que eles erram é em não fazer uma distinção do falso profeta do verdadeiro profeta. Mas na questão dos conselhos de querer evitar prejuízos, constrangimentos e evitar tanta coisa que vem ocorrendo na obra por questão de falsas profecias, os anciãos estão completamente com a razão, que essa raça de falso profeta só tem trazido transtorno e muita dor de cabeça, e estão sufocando os verdadeiros homens e mulheres que possuem o dom da profecia. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te esclarecido. Nesse vídeo vocês todos viram que eu não critiquei o dom da profecia, mas sim a falsa profecia, e mostrei biblicamente que esse dom existe, mas ele manifesta a necessidade, é dado para aquele que Deus quer, não é da vontade própria do homem ou da mulher, e que esse dom da profecia deve ser usado com temor
e com sabedoria. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, não esquecendo de ativar o sininho das notificações. Até mesmo você que é inscrito aqui no canal, procure ver se o sininho está ativado e se você está recebendo notificações de novos vídeos meus quando eu posto aqui no canal. Termino te saudando com a paz de Deus e mandando para você um ósculo santo da caridade dentro do teu coração. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.